Se você é da área financeira e vai prestar serviço pela primeira vez para uma empresa, se você é consultor empresarial da área financeira e vai começar a prestar serviços para uma empresa, qual é a primeira providência que você toma depois de contratado, depois de tudo acertado com a empresa? Você já pede o relatório de contas a receber, relatório de contas a pagar, já procura o fluxo de caixa? Pois bem, eu vou dar uma dica, um conselho valiosíssimo. Primeira providência que você tem que pedir para a empresa é que eles entreguem para você o relatório do plano de contas. Isso mesmo, é o relatório do plano de contas que vai definir a estrutura de todos os relatórios financeiros da empresa. E eu quero propor aqui para vocês, nesse vídeo, uma estrutura, um modelo de plano de contas diferenciado, mas totalmente diferente de tudo o que você já viu. Eu quero explicar os conceitos de plano de contas, primeiramente, para que serve, né? O que é um plano de contas, e lá no fim eu vou entregar para vocês uma estrutura nova, diferenciada, para as empresas gerirem com eficiência o financeiro da empresa, para apurar resultado. Se você já conhece aquela estrutura clássica do plano de contas, com o código 1 para ativo, 2 para passivo, 3 para receita, 4 para custos e despesas, 5 para contas de apuração de resultados, 6 para contas de compensação, esqueça isso, né? Esqueça que eu vou mostrar para vocês um modelo diferente que eu aprendi na prática com um amigo meu, e ele é programador, mas ele atua com o sistema na área gerencial, e ele me ensinou essa nova estrutura, e eu, a partir dali, daquele conhecimento, isso já faz muitos anos, eu venho aplicando essa metodologia para os clientes em que eu presto serviço. É muito mais fácil apurar resultado com essa nova estrutura do que com a estrutura clássica da contabilidade. Então, fique comigo aí logo depois da vinheta. Mas antes, não esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo importante como esse. Olá, eu sou José Braz, diretor executivo da Business Consultoria e Franchising. Pessoal, eu estou disponibilizando um link abaixo aqui deste vídeo para você baixar gratuitamente um e-book com o conteúdo desta aula e que contém o modelo do plano de contas que eu vou apresentar. Então, baixe já esse e-book para você acompanhar esta aula. E quando você achar necessário, dá uma pausa no vídeo, consulta o e-book e toca para frente, tá bom? Então, acompanhe comigo na tela do meu computador, que eu vou explicando tudo para vocês, tudo que você precisa saber sobre plano de contas e que até hoje ninguém havia explicado, tá bom? Plano de contas gerencial. Tudo o que você precisa saber, você vai aprender aqui com este vídeo. Então vamos lá, pessoal. No nosso e-book, quero passar primeiramente algumas informações que são muito importantes, até mesmo para aquelas pessoas que não têm familiaridade ainda com esse termo, plano de contas. Então é importante nós darmos algumas informações básicas, tá bom? E eu formatei em forma de perguntas. Então a primeira pergunta é: o que é plano de contas? Bom, plano de contas nada mais é do que uma relação ou rol de contas, né, necessários à organização de valores gastos pelas organizações, que podem ser empresas, né, com finalidade lucrativa ou entidades sem finalidade de lucro, que representam o seu patrimônio, as receitas, custos e despesas. Então, o plano de contas é uma lista, né, de contas que vão representar esse patrimônio, os custos, as receitas e as despesas da empresa. Para que serve então um plano de contas? Olha, todos os acontecimentos que fazem parte do dia a dia da empresa, tais como as compras, né, com mercadorias para estoque, para revenda, compras de insumos, de material de consumo, seja lá o que for, as vendas da empresa, os pagamentos dessas compras, os recebimentos dessas vendas devem ser registrados através de
das contas mencionadas, né? Que representam lá o patrimônio, receita, custos, despesas, né? Que facilite a interpretação destes fatos em relatórios úteis para as mais diversas aplicações, para atender tanto os usuários internos quanto usuários externos. O que são usuários internos, né? É o pessoal que trabalha, é o pessoal operacional que precisa de relatório de vendas, relatório de despesas, enfim. E os usuários externos podem ser acionistas, podem ser governo, né? Órgãos fiscalizadores, enfim, são aquelas pessoas que não fazem parte, né? Como empregado ou donos ou gestores da empresa, mas têm necessidade de algum tipo de relatório. Então, o plano de contas serve para gerar esse relatório para essa galera aí que é externo à empresa, para essa galera que é interno da empresa. Para que serve então esse plano de contas? Estas contas mencionadas permitem a elaboração de relatórios contábeis e gerenciais. E o que são relatórios contábeis? São os relatórios gerados pela contabilidade. Então, a contabilidade necessita, é essencial, é primordial. Não se faz contabilidade, aliás, sem um plano de contas, né? Então, esse plano de contas vai proporcionar com que a contabilidade gere o famoso balanço patrimonial, a demonstração de resultados de exercício, ou a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, enfim, outros demonstrativos gerados pela contabilidade. Mas a finalidade deste vídeo é proporcionar a compreensão, né, e um modelo de plano de contas para fins gerenciais, pessoal, gerenciais, né? Então, que tipo de relatório um plano de contas pode proporcionar para a empresa? Olha só, um balanço patrimonial gerencial, tá? Não é aquele da contabilidade. Ué, professor, então existem dois balanços? Não é que existem dois balanços. Toda empresa é obrigada a ter a contabilidade, toda, né? Então a contabilidade vai cuidar disso, né? Para você cumprir os preceitos legais, mas se a empresa quiser e puder, ela pode gerar um outro balanço patrimonial gerencial, sem estar atrelado às obrigações legais, sem as normas brasileiras de contabilidade, enfim, é para que o gestor tenha liberdade de gerar um demonstrativo, um balanço patrimonial, de acordo com aquilo que ele entende e precisa para tomar as decisões com maior agilidade. Para isso, obviamente, é necessário ter um software, né, que auxilie no desenvolvimento de um balanço patrimonial gerencial. Mas também, e é importante, junto com o balanço patrimonial gerencial, que este software gere também uma demonstração de resultado de exercício gerencial também. A contabilidade vai gerar uma demonstração de resultado de exercício contábil, né, para atender o fisco e as normas brasileiras de contabilidade. Mas vai também, se puder, gerar uma DRE gerencial. E aqui eu abro aspas, né, para um termo que foi cunhado por nós aqui. Nós substituímos aqui, para fins do nosso trabalho, né, da nossa consultoria, da business, né, para os nossos clientes, eu mudei o nome de DRE para DRM, demonstração de resultado mensal, e não de exercício. Porque lá na contabilidade exercício significa lá um ano fiscal, na maior parte das vezes, né? E aqui então, para gerencial, como nós conseguimos fazer um levantamento da apuração de resultado, ou seja, lucro ou prejuízo, todos os meses, então eu cunhei o nome DRM, demonstração de resultado mensal, ok? Fecha aspas aí. Bom, para quais atividades empresariais ou o tamanho, né, o porte de uma empresa deve ter para que ela tenha um plano de contas então? Olha, todas as empresas, independentemente do seu porte, se ela é uma microempresa, se é uma pequena empresa, uma empresa de médio porte, de grande porte, não importa. Independe também do regime tributário. Se é um MEI, né, microempreendedor individual, se ele é tributada pelo Simples Nacional, ou tributada pelo lucro presumido, ou tributada pelo lucro real, não importa também. Ou ainda o ramo de negócio, né? O que ela está fazendo, né? Qual é a atividade dela? É um produtor rural?
é uma indústria, é um comércio, é um prestador de serviço, não importa. Todos devem ter o seu plano de contas adaptado à realidade do seu negócio, né, com as contas que representem lá os gastos, né, os tipos de gastos da sua atividade e também as suas necessidades de informações, né? Então, para isso, é preciso conhecer o ramo de negócio e aí desenvolver um plano de contas personalizado para cada um. Isso para fins gerenciais eu estou falando, tá bom? Outra questão aqui, qual o momento em que deve ser implantado um plano de contas? Preferencialmente, né, importante elaborar, planejar, né, um plano de contas antes de iniciar as atividades, né? Então, se você é um consultor, foi contratado para prestar serviço numa empresa que vai abrir ainda, né? Então é importante, antes de você ficar pensando em outros relatórios, você desenhar, né, junto com o empresário, o plano de contas, né? Quando eu falo desenhar, é você imaginar quais as contas serão necessárias para gerar os relatórios e que tipo de relatórios o empresário vai necessitar, né? Se você foi contratado para trabalhar numa empresa, ou se você já trabalha em alguma empresa que já exista, né, um controle financeiro, e aí tem lá um plano de contas e já está mais ou menos ali desenvolvido, com esse conhecimento você vai ser capaz de aprimorar, né, melhorar a estrutura desse plano de contas e aí desenvolver melhores resultados. E aqui eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Recentemente nós fomos contratados para prestar serviços de consultoria financeira em uma empresa, é uma franquia, e lá nós procuramos saber do plano de contas, né? A primeira coisa é o plano de contas. E aí nós vimos, né, a estrutura do plano de contas não estava adequado, e aí nós procuramos, através do empresário, em contato com a franqueadora, em contato com a empresa que desenvolve o software, para mudar, né? Olha, nós queremos usar esse modelo aqui. Só que não foi possível, por quê? Como é franquia, eles têm um modelo padrão engessado para todas as unidades. Então nós estamos ainda em negociação, em conversas, para ver como é que nós podemos melhorar, se isso vai se replicar para as outras unidades, se vai ser só para aquela unidade, enfim. Porque como está ali hoje, é impossível gerar bons relatórios, né? Então, esse é um caso recente que nós vivemos e até foi o inspirador, né, de gravar esse vídeo aqui para vocês. Então vamos lá. E por fim, né, mais uma pergunta, tem outra que eu deixei para o final aqui. Existe um modelo padrão, né? Olha, existem vários modelos, né? Você já deve ter assistido outros vídeos aí no YouTube ou lido artigos. Se você está na faculdade de administração, ciências contábeis ou ciências econômicas, é possível que você já tenha visto algum modelo de plano de contas. Então existem vários, né? E esse que eu vou apresentar nesse vídeo aqui, eu nunca vi em nenhum outro lugar, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu aprendi com um amigo, né, que ele tem um sistema gerencial e ele usava aquela estrutura. A princípio eu achei um pouco estranho, mas depois eu entendi qual é a ideia, né, daquela estrutura e realmente é muito mais simples de desenvolver, de estruturar e de apurar o resultado, tá bom? Aguarda aí, fica aí comigo aí que você vai entender daqui a pouquinho quando nós chegarmos lá na estrutura do plano de contas, ok? Vamos lá. Aí eu deixei essa última pergunta aqui por último, né? Como devem aparecer os valores no plano de contas, né? Na verdade, pessoal, o relatório de plano de contas ele não deve conter nenhum valor, né? Por que eu estou colocando essa pergunta aqui? Por que eu quero falar sobre isso? Eu já vi diversos softwares aí com várias empresas que você pede lá no sistema, lá tem um menuzinho lá, relatório, que relatório você quer? Quero o plano de contas. Aí você lista o relatório de plano de contas e do lado já vem o saldo das contas, né? Então veja bem, não é isso. Aquilo pode até ser um balancete, que é uma outra coisa, né? Mas não é um plano de contas. Um plano de contas não pode conter os valores ali, né? Não pode desviar a sua atenção para saldos das contas. Então, o plano de contas é um rol que tem lá alguns elementos, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas não valores, tá bom? Não valores. Se você encontrou, se na tua empresa tem lá um relatório de plano de contas com os valores, então conceitualmente está errado, porque plano de contas não deve conter valores. Balancete, ok, tudo bem, obviamente tem que ter balanço gerencial, DRE, enfim, outros relatórios,
aí sim valores. Mas o relatório do plano de contas, não. Ok? Bom, vamos lá, a estrutura então do plano de contas. Olha, um plano de contas deve ter no mínimo essa estrutura, é básico, tá? Deve conter lá o grau da conta, que eu vou explicar, né? O código analítico, o código reduzido, e aí vamos falar disso também daqui a pouquinho, já me antecipar aqui, o nome da conta, o agrupamento da conta e o tipo de conta. Então eu colei aqui embaixo uma imagem, um pedacinho, só no comecinho do plano de contas que eu vou mostrar para vocês aí, que estou disponibilizando também, para falar do código analítico, tá aqui, ó, esse aqui é um código analítico, aqui o nome da conta ou descrição, né? O grau da conta tá aqui, então nós vamos trabalhar com o modelo de 5 graus, eu já trabalhei até com um sistema que continha 6 graus, né? Mas ele depende muito da atividade, da necessidade. Já sei de plano de contas, por exemplo, para planos de saúde que contém 7, 8 graus, enfim, tudo depende muito da atividade, da necessidade, né? E o agrupamento, se é uma conta sintética ou analítica, e o tipo de conta, se ela é patrimonial ou conta de resultado, beleza? Então, vamos mostrar agora para vocês numa planilha aqui de Excel. Vou mostrar uma parte primeiro que é a estrutura e vou mostrar como é que ela vai funcionar nos valores, tá? Então, fica aí na sequência, você já vai ver. Pronto, aqui, esse é um modelinho básico de um plano de contas. Então eu quero te explicar alguns detalhes, são muito importantes para você aprender nunca mais esquecer, tá bom? Bom, primeira coisa, pessoal, esse modelo aqui, ele vai trazer no grupo 1 as contas de ativo, né, como eu falei, que é o clássico ainda, né? O 2 vão representar as contas de passivo e o código 3 que vão apresentar as contas de resultado. Então, apenas 3 grupos de contas, 1, 2 e 3, diferentemente da estrutura clássica que vai até 6 classificações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para cima. Bom, o que nós precisamos saber e conhecer de plano de contas? O que é um código analítico? Tá aqui. Então, o código analítico é esse código aqui, ó, que ele está dividido, ele tem alguns graus. Aí já vou falando tanto do código analítico quanto o grau da conta aqui, ó, tá bom? Tem nessa coluninha aqui, ó. Então, o código analítico é esse código que é extenso, que é maior aqui, ó. Ele tem aqui 5 graus, ó, pode observar na sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Mas não vai se repetir nessa sequência aqui não, você já vai entender. Então, o código que tem apenas um dígito aqui, ele é um código de grau 1, tá vendo? Ó, aqui, ó, o grau 1. Vamos pegar outra conta aqui de grau 1, vai ser o 2, não é? Então, olha só, o 2 tem só um dígito, então é uma conta de grau 1. E o outro, né? O terceiro que nós temos aqui é o número 3, também é uma conta de grau 1, beleza? E nosso modelo só tem esses 3 aqui, 1, 2 e 3, como eu falei agora há pouquinho. Bom, vamos voltar. Então, o código agora, que tem 2 dígitos, né, que é separado por 1.1, esse ponto aqui sempre vai separar os graus aqui no código analítico. Então, esse código analítico, ele é 1.1, ele é de grau 2. Vamos procurar outro de grau 2, ó, na sequência aqui, ó, 1.2. É um código de grau 2, ó, percebe? Vamos procurar mais um? Aqui, ó, 2.1. Tem 2 dígitos separados por um ponto, grau 2. Agora você já percebeu, né? Esse código aqui analítico, que tem os dígitos separados por ponto, ó, 1.1.1, é uma conta de grau 3. Vamos procurar outro aqui, ó. Aqui, ó. 1.2.1 também uma conta de grau 3. Já vou explicar por que está separado assim, né? Por que dos graus, né? Aguenta aí, fica firme aí. 2.1.1 também grau 3, tá bom? Tem mais aí, mas vamos parar com esses exemplos. Agora, essa estrutura aqui, 1.1.1.01, ok? Então, quantos números tem aqui? Tem 5 números, mas ele é de grau 4. Por quê? Porque esse último aqui, ó, ele está separado, um ponto aqui com 0,1, tem 2 dígitos, mas são 4 graus, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o quarto grau, neste caso, ele tem 2 dígitos. Então, é uma conta de grau 4. Vamos procurar mais um? Olha aqui na sequência, pertinho, ó.
1.1.102, conta de quarto grau. E tem vários aí, ó, né? Se você for procurar, aí de quarto grau tem bastante mesmo. E por fim, uma conta de quinto grau. Então vamos, observe aqui, ó, 1.1.1.01.01. Então, na sequência. Então, ele tem 7 dígitos, né? 7 números aqui, mas ele contém 5 graus, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, o quarto grau 2 dígitos, 5, o 5 também tem 2 dígitos aí. E aí nós vamos ter bastante, tá bom? Agora vamos falar do porquê que está separado aí grau 1, 2, 3, 4, 5. Independente de quantos graus tem um plano de contas, como eu mencionei, tem plano de contas com 6 graus, com 7, com 8, enfim, sempre o último grau, né, o maior deles, nesse caso aqui é o quinto grau, é essa conta aqui que vai receber o lançamento, ok? Então, o que é receber lançamento? É nessa conta que o usuário vai selecionar e escolher para receber o registro daquele valor que se quer registrar, com aquele fato, né? Com aquela compra, aquela venda, aquele pagamento, aquele recebimento que eu mencionei, é sempre o último grau. Por exemplo, essa conta de quarto grau aqui, numerários, não recebe lançamento. Ela acumula valores. E daqui a pouquinho eu vou falar dessa questão de acumular valores. Aguenta aí, fica firme que você vai entender tudo. Mas segura as pontas aí, não vai embora não. Olha só, então, essa conta de quarto grau, olha, ela tem quantas contas de quinto grau? Tem 3. 1, 2, 3. E aqui eu uso uma sequência numérica, tá bom? Aquele meu amigo que eu mencionei, que me ensinou essa estrutura ali, que já vou falar dela também, ele usa todo o final 1 aqui, tá? Porque lá no sistema, quando ele vai pedir um relatório, por exemplo, em ordem alfabética, o sistema não vai levar em consideração essa numeração sequencial, ele vai trazer em ordem de conta, tá? Mas eu gosto de usar aqui o número sequencial até para facilitar, para montar o plano de contas e as pessoas entenderem melhor essa sequência aqui. Outra coisa importante de entender também é que dependendo do sistema, essa estrutura aqui muda totalmente, tá? Então, tem sistema, por exemplo, que a conta de segundo grau tem 2 dígitos, começa com 1.01, né? De terceiro grau também 2 dígitos, e tem uma grande maioria de sistemas, por exemplo, que essa última conta de quinto grau aqui tem 5 dígitos, fica 00001, 00002, enfim. Tá, mas isso nós chamamos de máscara, tá bom? O pessoal de programação, os programadores aí, eles conhecem por máscara. Então, se você ouvir essa expressão de algum programador ou suporte de um sistema e falar de máscara de conta, ele está falando disso aqui, ó, dessa estrutura de contas aqui, tá? De quantos níveis que ele tem, tá bom? Então, vai variar muito, porque cada programador aí faz de um jeito, enfim. É meio complicado a coisa, mas se você entender a funcionalidade, como é que monta essa estrutura, é independente aí da máscara aí desse número aí, do código analítico, você vai entender perfeitamente, tá bom? Bom, cada conta então tem um nome, né, representativo daquilo que você quer evidenciar, daquilo que você quer mostrar nos seus relatórios, então você dá um nome mais adequado. Existem os nomes que são comuns, né, que vem lá da contabilidade financeira, né, da contabilidade fiscal mesmo, e que nós trazemos aqui para a contabilidade gerencial, tá bom? Porque fica bem mais fácil entender, tá bom? Então já explicamos aqui código analítico, a descrição dessas contas, né, e o grau da conta. Então a última sempre recebe lançamento. Agora vamos falar do agrupamento da conta. Falei um pouquinho agora. Então, as contas de quinto grau, pessoal, como por exemplo essa aqui, caixa, ó, é uma conta analítica, tá bom? Essas outras aqui também, ó, banco A, banco B, banco C, né? Esqueci de colocar a letra C aqui, vamos colocar. São contas analíticas. E todas as outras contas, no caso aqui, a de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, todas, sem exceção, são contas sintéticas. Por que sintéticas? Porque elas sintetizam valores, elas acumulam valores, tá bom? Vou explicar isso daqui a pouquinho, aguenta firme aí. Então, conta sintética, no caso aqui desse modelo de plano de contas que tem 5 graus, são todas que antecedem a de último grau, né? Ou seja, de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau são sintéticas. A última sempre
é grau analítico, né? Porque ela detalha. Analítico significa detalhado, né? Então eu detalho quais são as contas que vão somar conta bancos, por exemplo. Se o empresário quer saber quanto eu tenho de saldo em todos os bancos, ele vai olhar para essa conta sintética aqui, ó, bancos, conta, movimento, e vai dar o saldo de todas as contas. Então está sintetizando os valores numa conta só, num valor só. Ah, eu quero saber quanto eu tenho em cada banco. Ah, então você quer uma análise mais analítica? Eu quero uma análise analítica. Bom, então vamos ver aqui. O banco A vai ter saldo de tanto, o B de tanto e o C de tantos reais. Então estou analisando, né? Fazer uma análise analítica, por isso a conta ela é analítica, ok? Bom, mais um detalhe aqui é o tipo da conta, né? Então todas as contas que tem o código que começam com o número 1, esse aqui, e todas as contas que começam com o número 2, são chamadas contas de passivo, todas, são contas patrimoniais. Então se você ver nessa coluna aqui, todas as contas que começam com o número 1 e começam com o número 2 são contas patrimoniais, ó, tá aqui, ó, patrimonial. E as contas, né, do grupo 3, todas do grupo 3, são chamadas contas de resultado, né? Olha aqui o nome dessa conta, esse grupo de contas, que é resultado líquido. Então é uma conta de resultado. Por que resultado? Porque é através destas contas que a empresa consegue apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Ok? Por isso, resultado. Mesmo? Bom, e por que patrimonial, né? Esqueci de explicar aí por que são contas patrimoniais. Porque todas essas contas são representativas do patrimônio da empresa. Ok? E por que patrimônio? Porque todos os bens, os direitos, né, que estão lá no grupo 1, todo o grupo 1, conta de ativo, elas representam bens e direitos da empresa, que são bens, né? Bens, máquinas, equipamentos, ferramentas, dinheiro está no banco, dinheiro está no caixa, né? Contas a receber, são direitos agora, né? Enfim, são bens e direitos que a empresa tem, que estão no grupo 1. E o grupo 2, são chamadas contas de passivos, são as obrigações da empresa. Aqui nós chamamos de passivo exigível, né? Que vai o 2.1 e o 2.2 e o patrimônio líquido 2.3, né? Então o passivo exigível vai até o 2.2. Por que é exigível, né? Por tudo que está registrado aqui, alguém vai exigir, né? Ou seja, fornecedor vai exigir o pagamento, o funcionário vai exigir o pagamento, os impostos, o governo vai exigir o pagamento, enfim, tudo que está ali a empresa tem que pagar, são chamadas de obrigações. Já o patrimônio líquido representa os valores que pertencem à empresa que foram entregues pelos sócios, né, como capital subscrito e as reservas, né, os resultados que a empresa teve de lucro ou prejuízo são registradas em contas de patrimônio líquido, tá bom? Então isso tudo vem lá da contabilidade financeira, contabilidade fiscal, nós trazemos para cá. E aqui um detalhe importante. É muito difícil ver uma pequena e média empresa ainda que tenha um balanço gerencial. É difícil, tá? Infelizmente, porque com o balanço gerencial ele possibilita uma série de análises, né? Nós chamamos de análise de balanço, que é até um assunto que ainda vou gravar sobre isso ainda. Eu lecionei análise de balanço durante muitos anos, então eu tenho um conhecimento razoável sobre o assunto, mas a empresa precisa ter um balanço. Ou é o balanço contábil lá, gerado pela contabilidade, ou um balanço gerencial, né, para poder usar esse relatório para tirar conclusões, né, analisar o patrimônio da empresa, ok? Não só analisar resultado, mas fazer uma série de análises são muito importantes para a tomada de decisão. Então, infelizmente, pequenos e médios empresários não dão valor, não conhecem ainda, mas está aqui uma estrutura, um modelo simples, enxuto, né, de um plano de contas, incluindo aqui o patrimônio da empresa. Tá? Então, patrimônio envolve tanto as contas de ativo, aquelas coisas boas que a gente enxerga, bens e direitos, quanto aquelas obrigações. Então, juntando tudo e mais o patrimônio líquido, tudo isso faz parte do conjunto de patrimônio. Tá? Quando falamos patrimônio da empresa, normalmente a gente pensa só nas coisas boas, positivas, né? Nos bens patrimoniais, né? Mas as obrigações também fazem parte do patrimônio da empresa. Isso é importante você saber, viu? Então, patrimônio é esse conjunto todo, beleza?
Vamos lá então para as contas de resultado, que são importantes também, né? Eu falei aqui que está a cereja do bolo, né? Que está a diferença entre o outro modelo tradicional de plano de contas, onde nós temos normalmente o grupo 3 são só contas de receita, aí nós teremos umas contas que iniciam com o número 4, são as contas de custos e despesas, 5 para contas para apurar resultado e 6 nas contas de compensação, que não vem ao caso ficar explicando aqui para vocês, tá bom? Não é meu foco. O foco aqui é mostrar uma estrutura muito mais simples e fácil de você apurar resultado. Tanto é que, observe aqui, ó, o nome dessa conta, né, é resultado líquido. Então, nesse plano de contas que vai gerar um relatório, no nosso caso a DRM, ou um balancete, quando você pegar, e vou mostrar daqui a pouquinho, aqui do lado você já vai ter o valor do lucro ou do prejuízo da empresa. Lá na contabilidade tradicional, vou tentar explicar rapidinho o que se faz, né? O contador tem que, ele chama zerar as contas, né? Ele transfere as contas de receitas, todas as contas de receitas lá para uma outra conta específica de apuração de resultado. Então, se ela como credora lá, pega todos os valores de custos e despesas, coloca, né, do outro lado uma comparação e subtrai. E aí ele faz uma apuração de resultado. Então, é uma mão de obra, é um trabalho que tem que ser feito para apurar resultado. É simples, é relativamente simples, mas esse modelo não precisa disso. Não precisa. Só os lançamentos que são imputados no sistema, na hora que você vai gerar o relatório, o cálculo já está pronto, Eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Segura aí, você vai entender que bacana que é, tá bom? Então vamos lá. Então 3 já nos dá um resultado líquido, né? Lucro ou prejuízo de cara aqui, ó, de cara. Bom, o 3.1 vai mostrar a receita líquida, que é diferente de resultado, tá? Aqui é só receita líquida. O 3.1.1, as receitas operacionais, né, que fazem parte da operação normal da empresa. O 3.1.1.01, a receita bruta com revenda de mercadorias. Então, no caso aqui, eu estou mostrando apenas uma conta de revenda de mercadorias, então não é uma conta aqui para indústria. Se fosse indústria, nós colocaríamos ali, né? Venda de produtos, né? Porque indústria, nós dissemos que ela produz, né? Ela gera produtos, e as empresas comerciais revenda, então nós chamamos de mercadoria. Mas tudo bem, se você é um industrial, você adapta aqui, né? Muda o nome da conta aqui e segue a vida. 3.1.1.02, receita bruta com prestação de serviços. Então, se a tua empresa, além de revender ou além de produzir, né, produtos, ela também presta serviço, tem uma conta aqui e um grupo de conta específico para ela. Então, a somatória de revenda de mercadorias mais prestação de serviço vão nos dar as receitas operacionais, tá bom? Porque começa com 3.1.1, então toda conta que tem esse comecinho aqui, ó, deixa eu tentar mostrar, pessoal, para explicar mais fácil ainda, olha, vamos lá, se você conseguir explicar. Olha, toda conta que começa com 3.1.1 são essas três aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o fundo. Olha só. Todas elas são contas de receitas operacionais, tá bom? 3.1.2, ó, não é uma conta de receita operacional, é uma dedução da receita operacional. E se nós pegarmos aqui, ó, 3.1, são todas contas que vão apurar a receita líquida. Aí, vamos puxar aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Vai ser necessário para apurar a receita líquida. Sem essas contas aqui não dá para apurar a receita líquida, tá bom? E 3, resultado, e sim vai até o final, ok? Bom, seguindo aqui então, aí nós temos os grupos de contas que nós chamamos de dedução da receita operacional. Então a dedução com o quê? Eu vou deduzir dessa receita aqui operacional as vendas que foram canceladas. Se você já emitiu nota, né, e um cliente devolveu mercadoria, então você tem que fazer uma devolução, né, um cancelamento dessa venda. É diferente de você ter um pedido, né, não foi efetivado ainda e o cliente cancelou, você cancela pedido. Então não vai aparecer aqui, tá bom? Nem receita e nem dedução, obviamente, né? Mas se foi efetivada a venda e depois foi devolvida alguma coisa, você tem que ter uma conta para representar esse cancelamento, essa devolução. E aqui também uma conta para cancelamento de prestação de serviço, caso tenha sido emitido nota fiscal também, e o Simples Nacional. Tudo bem? Toda vez que você emite nota fiscal, você vai, se você é tributado pelo regime do Simples Nacional, ok?
Se você é lucro presumido ou lucro real, aí nós temos que incluir outras contas aqui. Mas eu estou deixando bem enxuto aqui. Para a maioria das empresas que nos assistem aqui são pessoas que trabalham com empresa Simples Nacional, então já está prontinho aqui. Não incluir outras contas aqui para lucro presumido ou lucro real para não confundir, né? Então vai virar uma confusão na cabeça das pessoas e para evitar. E aqui uma conta muito importante, tá? Tem um outro vídeo que estou bolando aqui, estrutura, como explicar aqui como calcular o custo das mercadorias vendidas, tanto para o comércio aí quanto para a indústria, tá bom? Mas assim, a empresa que tem já o cálculo do seu custo da mercadoria vendida, ok? Vendida, tem uma confusãozinha também, alguns empresários confundem compra de mercadoria que está lá no estoque e já lança como custo aqui. Nem vendeu e já aparece o custo aqui. Ó, não tem coerência nenhuma, tá errado, beleza? Então, outra coisa. Bom, aí o 3.1.4, receita não operacional, ou seja, receitas que não fazem parte da operação normal do negócio. Você não montou a empresa, por exemplo, para vender imobilizado, como está aqui, ó. Ocasionalmente, você pode ter lá, vender um computador, vender uma máquina lá, enfim, vender um imobilizado, não é o teu negócio vender esse imobilizado, então, mas vendeu, ocorreu uma entrada de receita e não pode ser registrado como revenda de mercadorias. Não tem nada a ver, não é? Então a gente usa a conta venda de imobilizado, juros de aplicações financeiras, juros ativos, descontos obtidos. A tua finalidade não é ganhar dinheiro com juros de nada, né? Obviamente que você vai ganhar se um cliente teu atrasar o pagamento de uma duplicata, se você fizer uma aplicação financeira, enfim, se você obteve o desconto de algum fornecedor, ok? Mas não é operacional, então entra esse grupo aqui de receitas não operacionais, beleza? Mas, como é 3.1, vai entrar aqui como receita líquida e também vai apurar o resultado, beleza? Bom, aí pessoal, entram as despesas, olha, tá vendo? 3.2, já fugiu do 3.1. Então, 3.1, tudo que diz respeito lá, receita, dedução e custo. E 3.2, despesas. Despesas totais, né? E despesas totais, nós separamos em... caramba! E nós separamos despesas em despesas operacionais, 3.2.1, e despesas não operacionais, 3.2.2, ok? Então vamos lá entender aqui a classificação rapidamente, aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? Das despesas operacionais, ela é subdividida, né? É classificada em outros grupos, né? Contas de quarto grau, com despesas com pessoal, né? Com todas essas contas aqui, despesas administrativas, né? Alguns exemplos aqui de despesa administrativa, despesas com manutenção, despesas com marketing e publicidade, algumas contas aqui, e aqui está incluído uma conta específica para empresas franqueadas, né, que foram adquiridas aí por alguma franquia, aí despesas específicas, né, para franquia, taxa de franquia, royalties, enfim, né, então despesas com a franqueadora. Despesas tributárias, IPTU, IPVA, impostos, taxas diversas. O Simples Nacional não entra aqui, porque o Simples Nacional é uma dedução da receita bruta, lembra disso, né? E aí despesas financeiras e despesas não operacionais. Então, despesas não operacionais, exemplos, né? Doações, multas de trânsito, multas fiscais e qualquer outra conta aqui que não faça parte da operação do negócio, ok? Agora vamos entender, pessoal, como é que funciona os valores aqui, tá bom? Então eu trouxe para cá o mesmo plano de contas, ok? E incluí alguns valores, só que deixa eu alertar um detalhe aqui. Eu distribuí os valores nessas colunas só para explicar como que os grupos acumulam valores, tá bom? Mas no relatório não deve ser representado dessa forma, por favor, tá bom, pessoal? Então entendam bem, essa estrutura que eu montei aqui, olha, distribuindo os valores nessas colunas aqui, em 5 colunas, para mostrar, para explicar como é que as contas analíticas, né, aquelas que recebem lançamentos, vão ser transferidos para as contas anteriores, de quarto, terceiro, segundo e primeiro grau. Ok? Então o relatório não deve mostrar assim, senão vira uma confusão danada. Ok? Então vamos lá, eu trouxe as contas para cá. Então, por exemplo, a revenda de mercadorias, eu coloquei um valor qualquer aqui, R$52.000,
e prestação de serviço R$30 mil. Então, essas duas contas, elas vão ser somadas, né? Primeiro, essa conta aqui, ó, venda de mercadorias, vem para esse grupo aqui de quarto grau, que representa a receita bruta com vendas de mercadorias, esse 30 mil aqui, a receita bruta de prestação de serviços. A somatória desses dois aqui, olha, elas vêm para cá, 82 mil, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. As deduções, então tudo aquilo que for subtrair, eu já coloquei aqui com o sinal negativo na frente, destaquei em vermelho para chamar a atenção, para mostrar, olha, está subtraindo esse valor aqui, não está somando, ok? Vamos lá então. Então, vendas canceladas, vamos supor 5 mil de vendas canceladas, R$1.000 de serviço cancelado e 3.280 de Simples Nacional. Então, a somatória desses valores vão vir para essa conta de quarto grau, tá aqui, ó, 9.280, ok? E vem para essa conta de terceiro grau também. Dedução da receita operacional, ó, 312, trouxe para cá, legal? Depois aqui a custo da mercadoria vendida, ó, essa aqui é a conta de quinto grau, trouxe para o quarto grau aqui e trouxe para o terceiro grau aqui, beleza? Essas quatro contas aqui, ó, de receita não operacional, elas somam, trazem aqui para essa conta de quarto grau e aqui terceiro grau, e assim vai, sucessivamente. Como é que vai trazer aqui a conta para o segundo grau? Essa conta aqui de segundo grau, de 48.820, que é essa conta 3.1 receita líquida, ela vai somar os saldos das contas de terceiro grau, né? Então, vamos lá, quais são as contas de terceiro grau que ela vai considerar? O 3.1.1, que é esse 82 mil, vamos ver outra aqui terceiro grau, ó. O 3.1.2, 9.280 aqui valor negativo, então ele vai subtrair daqui, né? Depois o 3.1.3, custo de mercadorias vendidas, e por fim aqui 3.1.4, 1.100. Isso vai trazer o valor da receita líquida da empresa, numa única linha, ok? E a conta, bom, e tem outras contas aqui, pessoal, de terceiro grau, ó, que ela vai considerar, olha, todas as contas de terceiro grau das despesas, né, totais aqui, ó. Então vai levar em consideração o 321, depois 321, 321 e 322, que é operacional e não operacional, né? Esse número aqui está negativo, esse aqui também soma, né? Traz para cá 19.630, ok? E aí, então, para apurar o resultado que eu falava, né, numa única linha, como é que ele vai fazer? Olha só. O que ele vai levar em consideração aqui? Apenas dois números. Ele vai pegar a receita líquida, que já está deduzido todas as outras contas aqui de baixo, e as despesas totais, olha. Totais. Então, não interessa se ele é operacional ou não, porque despesa total já está somada aqui, né? As duas contas já estão aqui. Então, para apurar resultado, lucro ou prejuízo, essa linha aqui. Então, nesse exemplo que eu dei, houve um lucro de R$ 29.189,43. Quer ver uma coisa? Se porventura a empresa tivesse um prejuízo, eu vou exagerar no número aqui, só para a gente simular, tá bom? Vai dar um prejuízo, eu vou colocar aqui menos 80 mil. Olha lá. Deu prejuízo de 25.810,57. Eu só simulei nessa conta custo aqui para mostrar para vocês como é que ela vai acumulando nos grupos anteriores aí, né? E para apurar resultado. Então, numa única linha a gente consegue apurar lucro ou prejuízo sem precisar ter vários outros grupos de conta e transferir conta de uma conta para outra e aí confrontar valores e ver se deu lucro ou prejuízo. É bem simples aí de montar a estrutura, né? E de apurar resultado. Então você pode pegar esse modelo, adaptar para o seu negócio, se você já é empregado de uma empresa, se você é consultor ou não. Estou disponibilizando essa estrutura aqui de plano de contas, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na área de comentários, terei o maior prazer em te ajudar e responder, tá bom? Peço que você também compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, nas suas redes sociais, ajude a crescer o nosso canal, isso vai nos motivar, né? E não esqueça, hein? Se você até agora você não curtiu, né? Não curtiu esse vídeo aqui, me ajude aí, né? Inscreva-se no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, ficou até o fim aqui, viu tudo isso aí, não se inscreveu ainda, por favor inscreva-se que tem muito conteúdo para te entregar.
E não esquece lá de ativar aqueles benditos sininhos de notificações. Então o YouTube vai me deixar por último, não vai te avisar e você vai perder novos vídeos, beleza? Então obrigado, grande abraço e sucesso nos negócios.